Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, por favor. Coloca aí na tela toda. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Já acharam? 5:3. Levante aí a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos muito da Tua direção. O Senhor é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é disso que nós precisamos, dos Teus conselhos, da Tua luz, da Tua direção, da Tua ajuda. Dai-nos ouvidos para Te ouvir, entendimento espiritual. Usa a minha boca, mas abençoe essas pessoas para a Tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Graças a Deus. Vamos ler 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3. Diz assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixe a sua Bíblia aberta agora e preste bastante atenção, porque nós vamos tirar lições hoje com a história do rei Davi. Ele, muito jovem, cuidava das ovelhas do pai. Ele recebeu na casa dele a visita do profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, consagrar Davi a rei. Davi era jovem. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. O próprio pai não acreditava em Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas quando Samuel viu os filhos de Jessé entrando, e Deus disse: não é nenhum desses, até que mandaram chamar Davi. Na presença dos irmãos, Davi foi consagrado, porque Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que Deus acredita em você, e se você crê em Deus e em você, isso é suficiente, mesmo que todo mundo não acredite em você. E Deus usou Samuel e disse: é este, e derramou o azeite sobre Davi. Davi não saiu dali dizendo: eu fui ungido, eu vou ser rei. Não fique falando as coisas antes da hora. Espere as coisas acontecerem para depois você falar. Nunca dê testemunho de coisas que ainda vai acontecer, que está para dar certo. Só fale depois que der certo. Davi esperou. O óleo veio, a unção veio, e Davi foi enfrentar lutas. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um leão. E uma certa feita, nós já falamos sobre isso, o pai mandou ele levar comida para os irmãos, e ele se deparou com Golias, um gigante. E ele foi lutar contra o gigante. Davi não ficava trazendo ninguém para as lutas dele. Davi enfrentou as lutas dele sozinho, humanamente falando, mas com a ajuda de Deus. Tem muitas lutas que você vai enfrentar sozinho. Não queira trazer pessoas para lutas que Deus quer que você enfrente só com Ele. Ele enfrentou sozinho uma luta maior do que a outra. Quem é da fé, quem é de Deus, sempre está enfrentando uma luta maior
do que a outra, mas em cada luta Deus vai te preparando para coisas maiores. E ele foi vencendo, venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias. É gostoso quando você vê problemas grandes caírem. É gostoso quando você vê a muralha cair diante de você, o gigante cair. E que esse final de ano, em nome de Jesus, seja o final de ano das muralhas caírem diante de vocês, dos problemas caírem diante de vocês. Agora entenda, ele foi ungido. Os anciãos se reuniram e derramaram o óleo sobre Davi, quando ele foi colocado como rei de Israel. Ele ficou 7 anos num lugar pequeno, numa luta. Olha bem para mim agora. Em Hebrom, deixe nada tirar sua atenção. Em Hebrom, ele enfrentou lutas, num lugar pequeno. Tem pessoas aqui, num negócio pequeno, morando em um lugar pequeno, trabalhando em um lugar pequeno, numa empresa pequena, abriu um lugar pequeno, mas Deus é com você e vai crescer. Tenha calma que vai crescer. Ele estava em Hebrom, mas Deus queria que ele fosse rei sobre todo Israel. Deus tem coisas maiores para você. Deus tinha coisas maiores para Davi. E ele foi ungido rei. Só que Jerusalém se chamava Jebus, e ali estavam os inimigos. Agora vamos entender. Até aí você entendeu? Vamos agora, versículo 6, é isso? Diz assim: e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ei, olha aqui para mim. Quando Davi foi ungido, ele partiu para conquistar Jerusalém, que era Jebus. Deus já tinha colocado dentro dele que ia dar vitória para ele. E chegou essa notícia: ó, Davi não entra aqui, aqui não é para Davi. Se Davi chegar aqui, os cegos, os coxos vão expulsar ele. Ele é tão fraquinho que não precisa nenhum exército, não vai precisar do exército. Os próprios cegos, coxos acabam com ele, de tão fraquinho que ele é. Aprenda a guardar dentro de você a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus está em você, não tem espaço para as palavras de morte, de dúvida, de medo. Tem pessoas que guardam palavras que o pai falou, que o avô falou, que alguém falou: você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. Tem pessoas que se entregaram a uma palavra, a uma situação e fracassaram na vida. Se você for conversar com moradores de rua, muitos moradores de rua, eles se entregaram diante de uma palavra, diante de uma situação. Agora, quando a pessoa é de fé e você fala, ela não pode, aquilo vem como gasolina para a fé da pessoa, como gasolina lançada no fogo. Quando você joga gasolina no fogo, faz o quê? Aumenta o fogo. Quando você é uma pessoa de fé e alguém fala para você, não pode, isso não é para você, ela se dá mal, porque você consegue. Todo mundo que não acredita vê Deus te honrar. Então Davi ouviu essa palavra, mas não influenciou ele, porque dentro dele já tinha a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, não tem espaço para nenhuma voz do diabo, não tem espaço para nenhuma voz do mal. Podem falar o que for, podem achar o que for, você não é o que pensam, você não é o que falam, você sabe o que você é, uma pessoa que Deus escolheu para vencer. Amém? Então não deixe ninguém te azedar, te destruir, te magoar, te machucar, tirar o pior de você. Não deixe ninguém te deixar mal. Não permita isso. Eu recebi um vídeo de um garotinho que ele disse assim: o pior não é matar um leão todo dia não, o pior é conviver com as cobras. Eu achei engraçado.
Mas você tem que aprender a viver com pessoas difíceis, complicadas, invejosas, desonestas, no mercado que você trabalha. Mas Deus é com você. Disseram que Davi não ia entrar. Vamos ler o versículo 7? Porém Davi desistiu e foi chorar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir ao jebuseu, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos, o quê? Era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificara Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Olha para mim agora, aprenda uma coisa: esses homens de fé do passado, eles eram homens iguais a nós. Eles não foram homens tirados de gibi, não foram homens que tinham mais condições humanas do que nós, não eram super-heróis, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. A diferença é que eles dependiam de Deus. Eles também eram humilhados. Nós também somos humilhados. Nós também ouvimos que não queremos ouvir, mas nós não deixamos entrar. A diferença é o que está dentro de você. De repente você diz assim: bispo, mas eu estou sendo tão envergonhado. Leia: no lugar da vergonha tereis o quê? Dupla honra. Leia depois Isaías 61, versículo 7. É um dos versículos que as pessoas que estão sendo envergonhadas deveriam ler. E eu vou ler para vocês. Deixa a sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Em lugar da vossa vergonha tereis o quê? Dupla honra. E em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha para mim, por favor. Em lugar da vossa vergonha. Quando você é uma pessoa de fé e você está sendo envergonhado, você sabe que naquele lugar Deus vai te honrar dobrado. Quando você é uma pessoa de fé e no seu caminho tem afronta, vergonha, humilhação, você sabe que você está no lugar certo para Deus se manifestar e glorificar o nome dele. Quando você não é pessoa de fé, você foge, você tem medo, você se entrega, você pensa no pior. Davi, ele já tinha dentro dele a certeza que era aquele lugar que Deus queria. Então não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho dos problemas, não importa o que disseram aqui você não entra, Davi. Ele entrou e colocou o nome dele, cidade de Davi. Tem muitas coisas em Israel com o nome de Davi. Quem já foi lá já deve ter se hospedado no hotel de Davi. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Ele entrou e deixou o nome dele lá. E o Deus de Israel foi glorificado na vitória dele. Aprenda: se você é uma pessoa de fé, o que acontecia com os heróis da fé acontece com você. Disseram para Josué: nessa cidade você não entra, as muralhas são fortes. A muralha caiu, ou as muralhas caíram e ele entrou. Disseram para Davi: aqui você não entra. Ele entrou e colocou o nome dele. O que estão dizendo para você que você não vai conseguir, você acredita se você quiser. Se você ficar: isso não é para mim, eu não posso, meu pai disse que eu nunca vou ser nada, disseram que eu nunca vou chegar a lugar nenhum, então você é vencido dentro de você.
Essas palavras conseguem minar você. De repente, essa situação de vergonha, de estarem apontando o dedo no seu rosto, essa situação de estarem te envergonhando, te humilhando, e você ouve desaforos, ouve gritos, passa por situações constrangedoras, de repente isso está vencendo você. Mas não se preocupe, se você crê, é nesse lugar que Deus vai tirar a vergonha e vai trazer a honra dobrada. Amém? Diga: meu Deus honra quem persevera, quem confia. Quando Davi foi consagrado rei, ele era jovenzinho. Não foi na hora que ele se tornou rei. Passou um tempo. Coisas grandes não acontecem da noite para o dia. Você vai lutando, você vai se esforçando, você vai fazendo a sua parte, e o Espírito de Deus vai trabalhando para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Então Davi se tornou rei de Israel, ficou 7 anos e meio em Hebrom, ficou 33 anos em Jerusalém e fez a diferença. E como rei, aconteceu uma coisa interessante. Vamos para o versículo 17. Pule aí agora para o 17. Você viu que depois que ele venceu, veio o rei de Tiro e trouxe madeira e trouxe pessoas para poder construir uma casa para ele, porque é assim. As pessoas dizem: você não vai conseguir, não acreditam em você, não levam fé em você. Depois que você vence, sempre acreditei em você. Você é uma pessoa diferenciada. Mas quando você estava mal, não acreditava em você. E começaram a chegar vitórias, Deus confirmando o reino dele. Só que apareceu uma situação aqui no versículo 17, que também pode nos ensinar algumas coisas. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, o que é que diz aí? Todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Olha para mim, por favor. Quando souberam que Davi tinha sido consagrado rei, eles se uniram e vieram contra Davi. Não se preocupe quando pessoas se unirem contra você, porque Deus está vendo. Se uniram contra Davi, mas se deram mal. Podem estar reunidos contra você, mas vão se dar mal. Pode se reunir quem for, diga: Deus é maior, diga: Deus é comigo. Não tenha medo quando se reunirem contra você. E aqui diz que todos se reuniram. De repente você está vendo tudo contra, todos contra, não tem problema. Se Deus é com você, eu repito, você está com a maioria. Aí diz assim, 18: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou a quem? Ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus aonde? Nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Olha para mim, por favor. Surgiu um problema. Davi foi levantado rei. Os inimigos filisteus receberam a notícia, se uniram e falaram: agora nós vamos pegar Davi. E quando Davi tomou conhecimento, porque Deus te mostra, pode ter falsidade, pode ter mentira, pode ter fingimento, um tempo, 2 tempos, mas Deus te mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, nada fica em oculto que não seja revelado. Deus mostra pessoas que você confiou que não era para confiar. Deus mostra pessoas que entrou na sua vida que não era para ter entrado. Deus mostra pessoas que você deu liberdade que não era para ter dado, para você consertar seu erro. Ou de repente, quando você deu, era uma pessoa, mas depois mudou, o mal entrou, mudou a intenção, mudou por dentro, e de repente você não tinha percebido, mas Deus mostra. E chegou até Davi, que os filisteus estavam vindo. O que Davi fez? Espera aí,
eu vou depender de Deus. Eu comecei dependendo de Deus, vou terminar dependendo de Deus. Eu comecei humilde, vou continuar humilde. E ele foi a Deus e perguntou: o que é que eu faço? Ele falou: pode ir, sobe agora e vence eles. E na direção de Deus, Davi venceu. Não vá para a luta sem a direção de Deus. Aprenda todo dia ungir a sua cabeça com óleo. Aprenda todo dia buscar direção. Aprenda em cada desafio seu colocar isso diante de Deus. Agora ele teve essa vitória. Olha o que diz aqui. Vamos terminar. Parei no versículo 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: o que é que ele disse? Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde até chegar a Gezer. Olha para mim, por favor, preste atenção agora. Davi enfrentou os filisteus. Deus falou: suba que você vai vencer. Davi subiu e venceu. Os filisteus, tempos depois, se levantou novamente. Davi poderia dizer assim: peraí, Deus já me deu direção daquela vez, agora eu vou de novo, vou vencer. Davi disse: não, daquela vez eu contei com Deus, agora eu vou orar a Deus de novo, porque quem é de Deus está sempre orando, está orando para tudo. Quem é de Deus está sempre em oração. Tudo que faz está debaixo de oração, ou de orações. E Davi consultou Deus, e quando consultou Deus, Deus falou assim, ó, Davi falou: vou. Deus falou: não, agora você não vai, agora você vai esperar. É o que nós não gostamos, de esperar. Mas quando é para esperar e você vai, você quebra a cara, você piora a situação. Você tem que saber esperar. Quando Deus mandar você esperar, espere. Quando Deus mandar você ir, vá. E Deus diz: fique por detrás das amoreiras. Você vai ouvir um barulho. Na hora que você ouvir o barulho, pode partir para cima que você vence. E ele fez exatamente como Deus pediu, sendo rei, mas ele ouvia Deus. Na hora que ele ouviu o barulho, então ele partiu. Que esse final de ano sua vida faça barulho, seu testemunho faça barulho, que Deus venha sacudir as amoreiras na sua vida, que Deus venha fazer realmente você ter essa direção, essa virada. Mas você tem aí um homem que dependeu de Deus, que contou com Deus, que viveu lutas, que viveu momentos difíceis, que muitas lutas enfrentou sozinho. Talvez a sua dor é essa, porque te abandonaram, te apunhalaram, te deixaram, e você está sozinho. Mas agora é a hora de você vencer suas lutas sozinhos. É a hora de você vencer, enfrentar, lutar seus desafios sozinho. Não tem ninguém, mas tem Deus. Diga: tem Deus. Fique em pé e diga: tem Deus, e com Ele eu vou vencer. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.